Ei, santidade, a paz de Cristo! Voltamos para mais um vídeo Aprendi com Monsenhor Jonas Abib. Eu me chamo Ana Lúcia, sou membro da comunidade Canção Nova e que bom receber você por aqui. Se você está chegando agora, esse vídeo faz parte de uma playlist. Toda semana a gente separa uma pregação do Monsenhor Jonas, que é fundador da comunidade Canção Nova, para a gente estudar junto. A pregação dessa semana se chama Céus Novos e uma Terra Nova. Ela é de setembro de 2005. E lembra sempre que o link dessas pregações que inspiram os roteiros desse vídeo, o link fica sempre aqui na descrição. Vale a pena você separar um tempinho aí na sua semana, reserva um momento de retiro para você ir nesse link, assistir essa pregação por inteiro e fazer também as suas anotações. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Essa pregação se dá durante a homilia de uma Santa Missa, uma das missas desse acampamento que estava acontecendo aqui na Canção Nova. E o Padre Jonas já começa com aquela pergunta de Jesus nos Evangelhos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro já tomou a palavra e já foi dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois que Pedro disse isso, Jesus já foi anunciando-lhes a sua paixão. Você pode pegar sua Bíblia comigo? Vai abrindo aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 21. Vou abrir a minha aqui também, ó. Lucas, capítulo 9, versículo 21. Primeiro anúncio da paixão. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem para ninguém. Veja bem, isso foi logo depois de Pedro dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Energicamente, essa foi a reação de Jesus: não digam isso para ninguém. E ele continua dizendo assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte, que ressuscite ao terceiro dia. E imediatamente Pedro já começou a dizer: não, Senhor, isso não vai acontecer não, tira isso da sua cabeça, nem pensa nisso. Ele começou até a dar conselhos para Jesus, mas Jesus exortou ele severamente: afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos são os pensamentos dos homens, mas não de Deus. Pensa bem que para um judeu era impossível aquele Messias que eles esperavam, que agora estava ali diante deles, dizer que ia passar por todo o suplício, por toda a via sacra, crucifixão, tudo aquilo, todo o seu martírio. Como assim? Como assim? Era impossível para um judeu pensar que aquele, o Salvador, o Messias, aquele que eles esperavam desde sempre, ia terminar desse jeito. Que ele fosse justamente julgado e condenado pelos chefes do seu povo. Pior ainda, ir até a cruz e morrer daquele jeito. Mas Jesus afirmou para eles que ia ser assim e que no terceiro dia ele ressuscitaria. É claro que os apóstolos ficaram perplexos diante disso. Eles não conseguiam entender. E durante as santas missas que aconteceram nesse acampamento onde o Monsenhor Jonas estava pregando, foi um final de semana, né? Então houveram missas. E durante as liturgias, esse anúncio voltou, agora o segundo anúncio da paixão. E isso logo impressionou o Padre Jonas. Continua aí no capítulo 9, mas agora vai no versículo 43. Vem aqui comigo no versículo 43. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações essas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras, eram-lhe obscuras, de modo que não alcançavam o seu sentido e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Além de não entender, ele tinha medo de perguntar. Esse é o segundo anúncio da paixão. Nós começamos no primeiro anúncio da paixão. Entre eles, Jesus sobe ao Monte Tabor e se transfigura, revela toda a glória do céu, a glória de Deus diante de Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, eles encontraram aquele menino epilético, que se dizia epilético, que os apóstolos não conseguiam libertar. Então Jesus chama o pai do menino, conversa com o pai do menino e liberta aquele menino. Todo mundo estava maravilhado com o que ele tinha feito. Imagina, o povo estava exclamando: é o Messias. E tudo isso se confirma na palavra de São Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele tinha acabado de ver aquela maravilha. E aí, nesse momento, o que Jesus faz?
anuncia de novo a sua paixão. Vem comigo aqui no versículo 44, gravai nos vossos corações essas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. E aí, como o Evangelho acrescenta aqui, eles, porém, não entendiam essas palavras. Eram-lhes obscura, de modo que não alcançavam o seu sentido e tinham medo de perguntar a esse respeito. Mais na frente, quando eles estão subindo a Jerusalém, Jesus lhes faz o terceiro anúncio da paixão. E que isso se daria a partir de uma traição de um deles. Como nesse final de semana, onde o Padre Jonas estava pregando esse acampamento, na liturgia das missas desse final de semana, esse anúncio veio por 2 vezes, o Padre Jonas logo entendeu. O Senhor está querendo nos dizer alguma coisa. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que antes da vinda gloriosa de Jesus, e preste bem atenção, a igreja vai passar pelos mesmos passos de Jesus. Ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a igreja. E entenda bem, a igreja não é algo abstrato, a igreja somos nós. Então a igreja são todos aqueles que estarão mais próximos durante o feito mais importante da humanidade, a segunda e gloriosa vinda de Jesus. Todos os sinais mostram que seremos nós, será a nossa geração. E o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta que antes disso tudo acontecer, a igreja vai passar pelos mesmos passos de Jesus. Assim como Jesus teve uma vida pública, a igreja também está em uma vida pública. Aliás, uma longa vida pública, mais de 2000 anos. Assim como Jesus foi traído e traído por alguém de dentro, Judas, daí ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado. Ele passou aquela noite prisioneiro, como mostra tão bem lá no filme do Mel Gibson. Depois ele foi levado ao tribunal romano, onde publicamente ele foi julgado. Ele foi flagelado, ele foi coroado de espinhos. Foi apresentado naquele estado tremendo, tomou a sua cruz, subiu até o Calvário. Lá ele foi crucificado, foi erguido na cruz. Explica o Catecismo da Igreja Católica. Tudo que Jesus passou, a igreja também vai passar. Meus irmãos, é uma coisa muito importante. E por que o Senhor nos fala assim agora? Para que quando tudo isso chegar, a gente não se escandalize. Porque era difícil para os apóstolos entender como que o Messias, o Filho do Deus vivo, ia passar por aquilo tudo. E ele passou para nos salvar. E agora é a própria igreja que também nos diz que para que cheguemos à glória, a igreja precisará passar por tudo isso. Assim como Jesus, para chegar à sua glória, passou por tudo isso, a igreja também passará. Nós, a igreja, vamos passar pelos mesmos passos de Jesus. E não é para a gente se assustar com tudo isso, não, é para a gente estar preparado. Não se assuste, se prepare. Quando tudo isso acontecer, gente, a gente não pode se escandalizar, não. Não pense que está tudo estragado, que foi tudo uma mentira. Porque quando condenaram Jesus, o próprio povo condenou Jesus, os próprios chefes do povo condenaram Jesus. O sumo sacerdote, foi assim que ele julgou Jesus. Depois eles o levaram também para ser condenado por Pilatos, porque só Pilatos poderia condená-lo publicamente. Eles mesmos não podiam matar ninguém, mas que eles condenaram. Quem condenou foi o sumo sacerdote. Meu Deus do céu, o Messias passou por tudo isso. Os apóstolos caíram das nuvens. E para o povo também. O povo que viu Jesus fazer todas aquelas maravilhas, aqueles milagres. O povo que viu Jesus fazer todas as curas, todos os milagres que ele fez. O povo que ouviu aquelas palavras de verdade que ele proclamou. Palavras que abriram a mente do povo. Palavras que abriram o coração do povo. Aquele povo se encheu de esperança. Nossa, Deus visitou o nosso povo. E agora aquele que anunciava todas essas coisas foi preso, foi julgado pelos chefes do povo, foi condenado por aqueles que conheciam a palavra de Deus, os escribas, os doutores da lei. Então eles diziam que Jesus foi um falsário, que Jesus foi um mentiroso. Para eles aquilo foi terrível. Vocês se lembram como estavam os discípulos de Emaús, os 2 discípulos de Emaús? Eles estavam caminhando sem esperança, estarrecidos, abatidos. Foi Jesus que foi lhes indicando pelo caminho tudo aquilo que a Escritura tinha dito. E que ele tinha lhes dito também, mas que eles não tinham entendido. Meus irmãos, e agora a própria igreja, no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que a igreja vai passar pelos mesmos passos de Jesus. Isso é terrível, isso é terrível. E por que a igreja diz assim? Para a gente ficar assustado? Para que a gente fique ansioso com isso, preocupado? Não.
Primeiro, para que a gente seja cristão de fibra. Infelizmente, nós temos levado essa vida muito leviana. Infelizmente, desculpa a expressão, a gente tem levado a vida cristã, a vida no Evangelho, a gente tem empurrado com a barriga. E o Senhor vai nos dizer, meus filhos, com vocês não pode ser assim. Vocês precisam ter fibra. Vocês não imaginam o que vai acontecer com vocês. E o Senhor quer que nós passemos por tudo isso. Não é o Senhor que vai fazer isso com a gente, não. São as forças do mal. A nossa luta não é contra homens de carne e de sangue. A nossa luta é contra os principados, estes que estão nesse mundo tenebroso. É uma luta real, embora seja invisível, uma luta espiritual, mas ela é muito real. São Paulo diz para nós nos revestirmos da armadura de Deus e entrarmos nesse combate. E esse é um combate de oração, mas é um combate que nós precisamos entrar fortalecidos. Você precisa ser realmente um cristão de têmpera, um cristão de fibra, senão a gente não vai aguentar. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. E eu vou ficando por aqui, vou encerrando esse vídeo por aqui, porém vale muito a pena você reservar aí um tempinho na sua semana para se debruçar sobre essa pregação completa. Fazer também as suas anotações, faz um retiro. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ficou com vontade de conhecer os outros vídeos da playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib? Vale a pena maratonar. Vou deixar aqui do lado para você o link dessa playlist, para você dar o play e deixar a graça de Deus ser derramada sobre você, sobre essa casa, sobre a sua família. Obrigado pelo privilégio da sua companhia. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.